desde quando o Jorge Jesus chegou, transformou muita coisa ali dentro do nosso grupo. Falo quando transformou muita coisa em sentido de responsabilidade, em cada detalhe que eu acho que ele já traz da Europa, do jogador tá focado no dia a dia. Às vezes a gente ia pro treino, não saía pro campo, só fazia treino de sala que ele fazia, que era ficar tipo 1 hora e meia olhando vídeos do adversário. Era qualquer detalhe de você estar ali almoçando na resenha, não ficar no celular. E ele levava muita coisa para dentro de campo, estava todo momento dando atenção principalmente à parte defensiva, a linha de 4, fazia o trabalhinho com os atacantes, o que tinha que fazer, mas foi um cara totalmente diferenciado que eu peguei. Desde o primeiro treino que ele deu para nós, já deu para ver que era diferente e já sentia que os jogadores respeitavam ele, era uma coisa totalmente diferente do que eu tinha visto no futebol brasileiro. O time encaixou muito, né? O time ali... E aquele... Ele era intenso pra caramba. Muito. E aquele segundo semestre ali, né, de 19, muita gente, pelo menos a gente tem a impressão de que ele não poupava, né? Porque ele falava isso nos microfones. Não, pra quê? Os caras têm aí, ó, joga quarta e domingo. Tem a segunda e terça, tem a quinta e sexta pra descansar. E, na verdade, ele fazia um mesh ali, né? Na minutagem e tal. Era isso, né? Ele não poupava, não tocava só titulares ali, ele tinha uma administração porque ali. Ficou a imagem de que ele não poupava os jogadores. Ficou tanto a imagem que você falou que você jogou. Tanto que você falou que você jogava. Não tem que descansar não, todo mundo tem que jogar, descansar não sei o quê. Mas ele rodava, ele era controlava malandro. bem, ele controlava bem isso. Ele aí. era malandro, ele rodava bem o elenco. Não, o velho era malandro e ele rodava muito. Eu lembro de muitas vezes ele tirava o Rafinha, aí eu jogava. Tirava o Felipe Luiz e eu jogava, mas ele deixava Rodrigo Caio e Pablo Mari. Então, muitas vezes ele trocava um atacante ali, mas botava o outro, deixava o Gerson. Então, ele sempre mesclava, mas ele poupava, mas do jeito dele. É porque eu acho que quando a imprensa fazia as perguntas de não poupar, ele queria deixar uma imagem que eu não vou tirar os 11 para descansar os 11. Lógico. Não, mas ele poupava do jeito dele. Por isso que muitas vezes ele dava, tá cansado? Não, que cansado. Joga na quarta, descansa quinta, sexta e joga no sábado. Ele não mexia na estrutura do time. Ele não mexia. Na estrutura ele não mexia. Não, e no jogo pai ele botava os 11 dele, tá certo? No jogo pai ele botava trocava. os 11, já que ele tinha, que era os principal, que fez a final da Libertadores, fez a final do Mundial. Mas eu joguei bastante jogos com ele, ele era um cara que me respeitava também como profissional. No dia a dia, como é que ele era? Que a gente tem uma imagem dele meio... Dia a dia é difícil. A gente teve aqui você vai falar do dia a dia dele, a gente teve aqui, entrevistamos o Caio Jorge, que tem um treinador português no Cruzeiro. Eles treinavam de manhã, no dia do jogo. O Jorge Jesus fazia isso também ou não? Quando ele chegou, alguns treinos ele fez, mas não fazia sempre. Não. Alguns treinos de manhã a gente fazia bola parada, mas foram poucos. Porque eu acho que ele chegou, ele viu que o brasileiro também gosta de dar aquela descansadinha, gosta nem de tomar café, vai direto pro almoço. Aí não tinha muito, mas às vezes tinha. Mas o que sempre tinha era, principalmente jogo em casa ou fora, era aquele alongamento que a gente dava de manhã, sabe? Mas treino assim, se foram 5 vezes, foi muito. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Paulo Souza. Você pegou o Paulo Souza lá? Peguei o Paulo Souza. Porque o Paulo também. Souza ficou pouco tempo e aí ganhou muita repercussão. O telão que ele meteu no campo lá, que ele meteu um telão e pá, e não sei o quê. Surpreendeu vocês aquela ideia? Sim, surpreendeu. Pode falar sério. Não, pô, o telão. Era igual esse telão aqui, nossa. Rodinei, era Eu igual tomava nosso telão. Benício Show. Era igual nosso telão. Vai, fala, o Chico faz umas perguntas. Chico quer polêmica. Chico quer resenha. Não, é que eu lembrei. Chico quer corte, pai. Eu que lembrei. Olha, quer corte? Chico quer corte do telão. Rodinei fala do telão do Paulo Souza. Quer o corte. Juro que não. Ele quer o... Ai, caramba. E ainda me convida pra ser colaborador. Mas mete uma collab aí, Rodinei, bora. Tem uma collabzinha aí. Aceita aí. Eu sou bobão, Chico, né? Ô, Aquele Chico, de 20 anos, Rodinei de aquele 20 de Caracacite já era, não existe mais, pô. De Caracacite já foi.
Não, mas o intuito do telão foi pra gente... Ah, porque foi uma parada diferente, Foi. vai. E Foi uma nenhum figura, Mas mano. pra gente... usou isso aí, pô. Porque, tipo assim, ele chegou e ele viu que o brasileiro é... Não é que o brasileiro não é focado. Pô, a gente sabe o que a gente tem que fazer, é focado, mas a gente tem uma energia diferente. O brasileiro, antes do treino, tá lá cantando um pagodinho, dançando. Você diria que o Jorge Jesus entendeu isso. Entendeu E, também. tipo Uma assim, resenha com o outro. Então, muitas vezes, o cara passa a mensagem ali pra nós antes do treino. E o que ele quis? Ele quis deixar uma coisa mais perto do treino. Então, o telão não era pra mostrar. Era tipo assim, ó, hoje a gente vai fazer esse exercício, vai fazer isso, que o outro time joga assim. E já era uma coisa que, tipo, eu tô olhando pro telão aqui. E daí já saio pro campo. Então, então era uma parada legal, Era uma pô. parada legal, uma parada pra ser mais prática. A galera entendeu? levou pro outro É lado. porque não é assim. normal no Brasil. No Brasil, qualquer coisa que você queira inventar de diferente não é normal. Sim. Então, eu acho que é mais E por nesse ser um sentido. treinador estrangeiro, o nego por fala, ser, se é é- brasileiro fazendo isso... Se é brasileiro fazendo isso, Tá isso, mas inventando não. moda, e Tá não sei o inventando quê. moda, mas não. E aí o resultado não veio, É. aí tipo, entendeu? Então, mas é isso que eu bateram falo. no E se o cara. resultado vem? Iam falar que foi campeão por causa do telão? exato. Não Eu iam. falar, não, sei Tá lá. entendendo? Ajudou. Eu falei do Luiz Henrique aqui no comecinho. O Luiz Henrique, eu vi uma imagem dele numa grua. É, eu vi essa viu? imagem, Vendo eu o vi. treinamento Pra olhar o do treino alto, de assim. cima. Do alto. É. O Vanderlei fazia isso no Palmeiras em 2008. Aí, o Vanderlei já fazia isso no Palmeiras. Não, é sério, porque a gente fala, Sim, o treinador estrangeiro, olha como é que Não, ele e tá vendo trataram como entendeu? inovação mesmo, como algo novo do Luiz Henrique. Pô, O Vanderlei em foi olhar o treino de 2008, cima. ele viu o treino da arquibancada. Da aqui, arquibancada. do CT do Palmeiras ali. Sim. Ele ia lá na arquibancada, no último degrau da arquibancada, e ficava de lá vendo o treino. Ah, porque é Tava mais de fácil, cima. né? Sim. Você olha o posicionamento ali. Porque e a gente tal. às vezes valoriza, e nada contra, tá? Valoriza o treinador estrangeiro, que a gente tá nessa fase, né? De valorizar muito treinadores estrangeiros. E agora que você tá na Europa, você pode até falar com mais propriedade ainda, porque você viveu a realidade no Brasil, de treinadores brasileiros, e agora você tá fazendo sucesso na Grécia com treinador. Qual que é o teu treinador lá na É Grécia? o Mendilibar, ele era do Sevilha, da Ah, Espanha. então. Foi Aí, campeão da Europa É, League também. e aí você consegue entender. Até importante isso, eu acho, pra você, né, cara? Por você ter trabalhado com um treinador europeu, de alguma forma facilitou pra você quando você vai pra Europa e pega um treinador com essa cultura? Sim, facilitou porque eu já sei mais ou menos como o treinador europeu trabalhava, então não existe pessoas, treinadores iguais, Sim. todos são diferentes você em num alguma momento, coisa. hein, irmão? Você tá num momento, hein? São, Que isso, irmão? todos os treinadores têm algo diferente, mas só que em algum momento alguma coisa faz lembrar, sabe? Sabe aquele negócio que Sim, você sim. fala, pô, isso daí eu já via o Jorge Jesus fazendo. Esse negócio que ele falou aqui, eu já via. Então a Europa, eu ter trabalhado com um treinador estrangeiro aqui, me preparou para esse momento que eu tô vivendo lá. Eu ia fazer